nome é Jennifer Jones. Thais e Maia. Somos do curso de Biomedicina, segundo semestre, aqui da Faculdade Maria Luísa. Nossa equipe é composta por mim, por Jennifer, por Larissa Neres e Juliana Santos. Esse trabalho foi desenvolvido para avaliação parcial da disciplina de Química Analítica, sob orientação do docente Rainaldo Júnior, e o nosso tema é espectrometria de absorção atômica. A espectrometria de absorção atômica é um tipo de análise em que está classificada como análise instrumental. Os métodos espectrométricos são baseados na medida da intensidade da radiação que é produzida ou absorvida pelas moléculas ou pelas espécies atômicas com o uso de uma aparelhagem específica. A análise instrumental é uma análise feita a partir da utilização de instrumento, como o próprio nome já diz. Ela surgiu com o objetivo de permitir medidas qualitativas e ou quantitativas através do uso de equipamentos que medem as propriedades da matéria. A espectrometria de absorção atômica é um tipo de análise em que ela é bastante sensível na identificação de pequenos elementos presentes nas amostras. Esses métodos eles podem ser aplicados na determinação de elementos contidos em algum tipo de substâncias. Nas análises clínicas, por exemplo, podem ser identificados elementos contidos no sangue, na urina. Nas análises ambientais, elementos contidos no solo, por exemplo. E também pode ser feita uma análise de alimentos e medicamentos. Essas técnicas deram início em 1950 pelos autores Walsh, Alchemedy e Millatz. Em 1955, Walsh publicou o primeiro artigo relacionado à espectrometria de absorção atômica, e por isso ele ficou conhecido como o pai da absorção atômica. Ele ficou conhecido como o pai dessa técnica. O espectrômetro de absorção atômica é um equipamento que permite a análise quantitativa de elementos metálicos em soluções líquidas, gasosas e sólidas. Os 5 componentes básicos que compõem o espectrofotrômetro por espectrometria de absorção atômica são: fonte de radiação, que permite o espectro do elemento, o sistema de atomização, que é a célula de absorção, onde os átomos da amostra são produzidos. Lembrando que, dependendo da técnica a ser utilizada, esse atomizador ele pode ser substituído. Ele pode ser de chama, forno de grafite ou tubo de quartzo. Um conjunto de monocromador, que serve para a dispersão da luz e seleção do comprimento de onda a ser utilizado. Um detector, que mede a intensidade da luz. E um display, que registra e mostra a leitura depois do sinal ser processado. Além desses básicos componentes existentes no espectrofotômetro de absorção atômica, existe também um nebulizador pneumático, que é utilizado na técnica de espectrometria de absorção atômica em atomização em chama, que ele faz com que a solução seja aspirada e nebulizada na forma de um aerosol em uma câmara de nebulização. E o pipetador automático, que é utilizado na técnica de espectrometria de absorção atômica em forno de grafite. É importante ressaltar que o atomizador é uma parte essencial no espectrômetro de absorção atômica, porque é nele que é gerado os átomos no estado gasoso, que vão absorver a radiação de comprimentos de onda que são provenientes da fonte de radiação. Esse atomizador ele é muito importante pelo fato de que, para que a análise seja executada, é necessário submeter a amostra a um processo de atomização. Existem outras técnicas de absorção atômica, mas hoje o nosso enfoque será na espectrometria de absorção atômica com atomização em chama e espectrometria de absorção atômica com atomização em forno de grafite. A absorção atômica em chama, ela utiliza uma fonte de energia que é a lâmpada de Cata do Oco. Isso faz com que ela seja diferente da emissão atômica, que não utiliza essa fonte de radiação. Ela utiliza também um monocromador que serve para selecionar o comprimento de onda das linhas que são emitidas pela fonte de radiação e uma válvula fotomultiplicadora, que essa corrente ela converte o sinal de luz em sinais elétricos. A chama ela é muito eficiente na conversão das amostras em gotículas e na evaporização da maior parte dos solventes. E tem como objetivo transformar toda a amostra de maneira rápida em átomos no estado gasoso.
Existem 13 regiões diferentes em uma chama. Existe o cone externo, que é a parte em que é rico em produtos de recombinação e é pouco quente. A região interconal, que é a parte da chama mais utilizada, pelo fato dela ser mais quente e rica em átomos livres. E o cone primário, que ele é menos quente e, além disso, ele é cheio de fragmentos moleculares. Para se utilizar a técnica de absorção atômica em forno de grafite, basta substituir a chama por um tubo de grafite, que é onde todo o analito será atomizado e esses átomos ficarão retidos dentro desse tubo de grafite por um período maior de tempo, um período maior do que eles ficariam se fosse na absorção de atomização em chama. Nessas técnicas existem alguns tipos de interferências. Mas o que é uma interferência? Interferência é uma perturbação particular devido à ação de uma espécie química que está presente na amostra sobre o elemento a ser determinado. Essas interferências, elas podem ser classificadas em dois tipos, em interferências espectrais e as não espectrais. O espectral acontece quando o detector interpreta um sinal que não é do analito como se fosse do analito. E as não espectrais são classificadas de acordo com o local ou estágio em que elas ocorrem. As não espectrais, elas são mais fáceis de ser encontradas na análise do que das interferências espectrais, que são mais raras de serem encontradas. Como em todas as coisas existem vantagens e desvantagens, na espectrometria de absorção atômica não é diferente. Ela tem lá suas vantagens e suas desvantagens. Algumas dessas vantagens é que, no geral, a instrumentação é bastante simples, de fácil manuseio e de baixo custo comparado às outras técnicas de análise instrumental. E as desvantagens é que ela é unielementar, o que a torna susceptível a ter mais interferências e amostras sólidas devem ser dissolvidas para ser analisadas. E então é isso. Queremos agradecer a atenção de todos e nós esperamos que todos tenham entendido o assunto de uma maneira bem clara.